No começo do ano de 2006, um imigrante indonês morando na Califórnia estava se tornando uma celebridade em meio à comunidade degustadora de vinhos do sul da Califórnia. Seu nome é Rudy Kurniawan, e embora ele tivesse o extravagante hábito de gastar mais de $1 milhão por mês apenas em vinho, isso aparentemente não traria problema, porque ele em torno conseguia levantar mais de $2 milhões por mês revendendo esses vinhos raros e de altíssima qualidade para os seus amigos e degustadores que conhecia em suas várias festas. E que festas realmente ele dava! Rudy era conhecido por ser um anfitrião extremamente bondoso e carinhoso e com muito carisma, e enchia a sua casa, uma mansão enorme que tinha na Califórnia, com várias pessoas para se reunir e apreciar vinhos raríssimos, altíssima qualidade, realmente muito caros, que eram oferecidos justamente da sua própria bondade de seu bolso. E para as pessoas que estavam mais interessadas, eles poderiam comprar diretamente de sua própria adega, o que tornou uma pessoa muito conhecida e muito famosa no círculo de enólogos, vinícolas e de vários outros aficionados por vinhos na Califórnia. Desta forma, Rudy se tornou muito famoso e conseguiu vários fãs ao redor dos Estados Unidos inteiro, em vários leilões de vinhos, feiras ou até mesmo simples degustações onde ele ia. E claro, onde quer que ele fosse, também estavam lá o dinheiro que estava chegando com várias vendas de vinhos raros. Ainda assim, em meio a tanto sucesso, havia muita gente que não exatamente comprava a história de Rudy. Existiam muitos fatores ainda não explicados e ainda obscuros a respeito dele, sua origem, sua história, seu background todo. Alguns suspeitavam do fato que não havia nenhum histórico dele nos Estados Unidos antes de 2004, e ao chegar em 2006 a sua carreira simplesmente disparou de uma maneira muito imprevisível. Além disso, ele não tinha nem 30 anos quando começou a fazer todo esse sucesso como degustador profissional, e nada no seu background indicava que ele tinha qualquer tipo de treinamento ou formação profissional como enólogo ou degustador. Rudy justificava que ele usava simplesmente seu paladar e olfato para sentir a qualidade do vinho. Isso sem contar que algumas de suas vendas e leilões simplesmente não faziam sentido, logicamente falando. Por exemplo, numa ocasião, Rudy tentou vender um vinho de uma região famosa da França que ele dizia ter sido feito em 1923, quando na verdade a mesma vinícola não tinha começado a operar a não ser em 1924. Estas pequenas suspeitas não foram suficientes para abalar a carreira de Rudy, que parecia apenas seguir para cima. Isso porque ele havia feito uma comunidade de fãs e amigos muito fortes que o suportavam, e ele sempre tentava justificar dizendo que, como leiloava e experimentava milhares de vinhos, às vezes por leilão, ele não poderia eliminar o fato que algumas de suas garrafas poderiam ter sido vítimas de alguma forma de falsificação ou fraude. Um fato que, dado o volume de trocas que ele fazia, não parecia ser uma coisa impossível de acontecer. Assim, Rudy continua seu esquema de venda e leilão de vinhos raros até que um dia conhece o bilionário colecionador americano William Koch, que pessoalmente comprou mais de $4 milhões em vinhos da adega pessoal de Rudy. Ao contrário da outra clientela de Rudy, Koch não era um enólogo ou um especialista em vinhos em si, mas era um grande colecionador de vários itens de luxo, incluindo carros, casas, artes raras, e desenvolveu um hábito também de colecionar garrafas históricas, lotes raros de vários vinhos que havia comprado. Comparando o vinho de Rudy com os demais vinhos que tinha em sua extensa adega, Koch percebeu que havia alguma coisa de errado com aquele vinho que ele acabara de comprar. Ele não soube dizer em princípio, mas alguma coisa ali não estava fazendo sentido, alguma coisa ali não parecia estar certa. Ao contrário de seus outros clientes, Koch tinha o poder e o dinheiro para contratar um pequeno exército de investigação para saber se realmente suas suspeitas sobre o vinho de Rudy eram verdadeiras ou falsas. E um verdadeiro exército ele realmente contratou, pois havia um especialista de garrafa, rótulo, água utilizada e até mesmo da rolha de cada uma das garrafas que Rudy lhe vendera. E após uma extensa análise e investigação de cada uma das garrafas que Rudy lhe vendera, os investigadores de Koch chegaram a todos à mesma conclusão. O vinho que Rudy havia vendido era falso. Após essa conclusão, foi só chegar com um mandato de busca e apreensão contra a mansão de Rudy na Califórnia para ver como realmente o truque dele funcionava. O esquema que Rudy havia armado era simples, quase bobo até mesmo.
Ele colecionava garrafas vazias de vários restaurantes que serviam à região perto de sua casa, sob a desculpa que ele estava tentando montar uma nova adega e uma área de exposição e gostaria de utilizar as garrafas velhas e que os restaurantes iam jogar fora para como parte da decoração do lugar. Uma vez que as garrafas eram lavadas, completamente removidas de rótulo e rolha e basicamente se tornavam uma garrafa virgem, Rudy se preparava para enchê-la com uma mistura muito especial. Para isto, ele pegava um dos seus vinhos raros e caríssimos que adquiria em algum leilão e enchia mais ou menos 10% da garrafa com este vinho de qualidade. E quanto aos outros 90%, você já adivinhou. Rudy pegava vinhos comuns vendidos em qualquer supermercado na Califórnia e simplesmente completava a garrafa com o resto dela para fazer sua mistura especial. Feito isto, bastava que ele simplesmente colasse um novo rótulo forjado e uma rolha e voilá! Lá estava o caríssimo vinho da sua adega particular de Rudy Kurniawan, pronto para ser revendido a um preço exorbitante quando a qualidade era simplesmente duvidosa. Este esquema é simples e você pode até estar se perguntando como é que alguém conseguiu sobreviver tanto tempo fazendo isso sem ser descoberto. A verdade é que, no auge da sua investigação, Rudy acabou sendo preso e ficou sentenciado a 10 anos de prisão federal na Califórnia, e com isso acabou a história dele para esse negócio. Ainda assim, a pergunta permanece: como que tantos enólogos, especialistas de vinho, colecionadores e aficionados de vinhos finos conseguiram ser enganados serialmente, quando que, supostamente, eles eram especialistas da ocasião e poderiam ter identificado facilmente quando o vinho fosse falso ou não? Pois afinal, não é isso que os enólogos fazem? E a verdade é que a clientela inteira de Rudy caiu numa falácia antiga, quase nativa à psicologia humana, chamada viés da confirmação, confirmation bias em inglês. Em termos simples, este viés funciona da seguinte forma: nós somos naturalmente inclinados a acreditar, querer acreditar que alguma coisa que a gente deseja vai se tornar verdade. Por exemplo, todos nós queremos que nosso time de futebol favorito ganhe na próxima partida. E com isso, a gente tende a acreditar que a gente vai ganhar mesmo, que é possível, que é uma certeza mesmo. E nos casos extremos, chegamos a acreditar que se não estamos ganhando, é porque algum fator externo injusto está impedindo que a gente consiga alcançar o nosso objetivo natural. Infelizmente, essas crenças que nós temos sobre algumas coisas podem se expandir a outros setores da nossa vida também. Como, por exemplo, as pessoas que estudam muito e se especializam com muita profundidade. Todo mundo sabe que os professores de universidade, os PhDs, eles têm que passar por muito estudo para conseguir chegar no patamar de onde eles estão. Isso leva eles mesmos a acreditarem que eles são, de fato, o dono da verdade quando se trata do campo de estudo deles. Pois afinal não teriam tirado tantas certificações, ter tantos títulos, se realmente não fossem realmente aquele que sabe de tudo sobre o determinado assunto que eles tratam. E da mesma forma, os enólogos e especialistas com quem Rudy tratava também estavam nessa categoria, porque sabemos que a enologia não é uma coisa que se aprende da noite para o dia, e que em si precisa de muito treino, técnica e experiência para se tornar um mestre da arte. Construindo em cima deste viés, Rudy aproximava suas vítimas com um golpe já armado. Ele lhes oferecia um vinho supostamente famoso que, supostamente, se o enólogo fosse tão bom assim como ele dizia que era, ele obviamente deveria ter estudado e conhecê-lo. Pois afinal, ele era um enólogo especialista ou não era? E da mesma forma, os enólogos não queriam arriscar sua reputação e todo o seu nome já construído com anos de experiência na prática e aceitavam as palavras de Rudy e as recomendações do jeito que elas eram. Afinal, o vinho não era tão ruim assim quanto parecia, e até parecia realmente ser uma coisa interessante, e já que era tão raro assim, seria difícil deles terem experimentado algum vinho parecido no passado. E desta forma, vendendo a verdade manipulada para cada enólogo e fazendo-os comprar como realmente fosse a verdade própria dele, Rudy conseguia passar a verdade de enólogo para enólogo e permitiu que seu esquema se perpetuasse por muito mais tempo do que parecia ser possível a princípio. Mas esta não é uma descoberta recente. De fato, desde os anos 50, um experimento famoso nos Estados Unidos chamado o Experimento de Asch comprovava essa mesma forma humana de se comportar em meio a grupos. Em seu famoso experimento, o psicólogo Solomon Asch juntava várias pessoas pré-acordadas junto com um voluntário que era a vítima do experimento numa sala de aula com uma pergunta a ser respondida na tela. A pergunta apresentada não era difícil e tinha uma natureza até um pouco óbvia para a pessoa que estava sendo testada a responder. Porém, as demais pessoas que estavam na sala que faziam parte do experimento já tinham acordado que elas iriam intencionalmente dizer a resposta errada à pergunta na tela.
O que Ash buscava saber é, será que diante de toda essa pressão social de estar num grupo que responde uma coisa, mesmo essa coisa não estando certa, a pessoa ainda ousaria responder a resposta certa, ou ela teria sua opinião influenciada e responderia simplesmente o que o resto do grupo estaria respondendo? Para a surpresa de Ash, a pressão social foi sim mais forte que a lógica e o raciocínio humano. A pessoa acabava respondendo da mesma forma que os demais integrantes do grupo respondiam, mesmo que essa resposta obviamente fosse a resposta errada. O que nos traz novamente ao tal do viés da confirmação. Rudy certamente não foi o primeiro a fazer uso desse viés da confirmação para fazer seu truque e seu esquema fraudulento. As chances são que o seu próprio gerente do banco já utilizou o viés da confirmação contra você mesmo, porque afinal você é um adulto, trabalhador, você sabe do bem o seu dinheiro, então você deveria saber que os produtos que ele vende são obviamente os melhores para o seu patrimônio ao longo prazo, não é mesmo? E quando se trata do mundo dos investimentos, isso infelizmente também não melhora em nada. Todos sabemos que os investimentos são uma coisa tranquila, certo? Que as coisas que a gente faz nos investimentos são previsíveis, nós temos sempre o controle de tudo e nada de mal vai acontecer, não é mesmo? É por isso que a gente escuta no conto do nosso assessor de investimentos, do nosso stockbroker, cujo interesse está sempre orientado ao nosso ganho e não ao ganho dele, não é mesmo? Pois bem, vemos que o viés da confirmação é uma coisa muito mais perigosa do que apenas arriscar beber vinho de baixa qualidade pagando por qualidade de primeira. Ele está presente em quase tudo que fazemos hoje em dia porque as pessoas têm muito orgulho e querem realmente acreditar que aquilo que elas desejam é a forma certa, é a forma que vai acontecer, é a forma mesmo que devemos prosseguir. E se esta forma de pensar afeta o seu cotidiano financeiro, pare agora mesmo. Você acha mesmo que você é o escolhido que vai acertar aquela ação que vai dobrar, triplicar, crescer 10 vezes, ser a próxima Magazine Luiza por aí? Você acha mesmo que o seu assessor de investimento, ou seu gerente do banco que seja, ele está jogando no mesmo time que você e não tem metas para bater? Você acha mesmo que existe dinheiro rápido e fácil, que simplesmente basta você aplicar uma certa quantidade de capital e o resto magicamente vai contribuir para que você se torne milionário em uma semana ou em um mês? Meu amigo, eu acho que você está colocando seus sonhos na frente da sua racionalidade. Isso não quer dizer, porém, que não existe alguma coisa que você pode fazer para se proteger do viés da confirmação. E uma das melhores coisas que você pode fazer no âmbito financeiro é justamente acumular educação financeira, se preparar de uma forma que você entende de tudo o que está acontecendo em relação às suas finanças. Você pode ter certeza de uma coisa: mais dinheiro não vai curar a pobreza se a mente continua pobre. Existem muitos ganhadores de loteria que simplesmente perdem tudo e voltam a ser pobres. O que realmente vai curar a sua pobreza, o estado de não ter abundância e riqueza, é a educação financeira. Você precisa preparar a sua mente antes que os resultados possam se materializar. E infelizmente não existe um remédio melhor para isso do que absorver conteúdo de educação financeira ao máximo possível. Felizmente você pode absorver muito desse material de qualidade de graça no meu site, o pinguiminvestidor.com. Lá eu posto 3 vezes por semana, sendo um post semanal, um podcast e um vídeo aqui do canal do YouTube, contendo conteúdos diversos sobre como investir, como planejar-se financeiramente, como fazer um orçamento, como preparar sua mentalidade para ter mais abundância e menos pobreza na sua vida, além do preparo mental e psicológico necessário, como a doutrina do estoicismo, que prepara você para as perdas e ganhos que podem acontecer durante essa viagem. Para mais informações, acesse o Pinguim Investidor no pinguiminvestidor.com ou me siga no Twitter e no Instagram, onde o meu handle é @pinguiminvest. Pode ser que o meu conteúdo não seja perfeito, nem o mais especializado que tenha por aí, mas ele vai te ajudar a ter uma base financeira, uma base mental, sobre a qual você consegue aprender mais como os viéses funcionam, como o conhecimento financeiro é importante para determinar a sua vitória, o seu sucesso financeiro ao redor da sua vida. Esta foi mais uma mensagem aqui do canal do Pinguim Investidor. Se você gostou dessa mensagem, por favor, inscreva-se aqui no canal, ligue as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui semanalmente, assiduamente para você. Aproveite também para compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, porque aí você me ajuda a levar essa mensagem de educação financeira e finanças para o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que alguém que você conhece no seu círculo social pode já ter caído no conto do vigário financeiro do seu gerente de banco, ou pode estar querendo começar a investir, mas não sabe para onde olhar e quem escutar, e esse vídeo com certeza vai ajudar ele a se posicionar numa maneira melhor em relação às suas finanças. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Abraços e seguimos em frente!